a todos, Marco Lopes TV, todas as emissoras aqui. É um momento, primeiramente, de muita tristeza, né? Principalmente nós que somos da casa, que vivemos o clube, conhecemos as histórias e passamos por momentos bons e momentos ruins. Então, a gente está muito triste. Quando me foi feito o convite, eu sei que era muito difícil, teria 1% de chance ali de permanecer, mas a gente aceitou e se esforçou o máximo no dia a dia no trabalho, tentando levantar o astral, tentando resgatar alguns atletas que não vinham jogando. A diretoria fez todo o esforço possível, inclusive de tentar unir o clube, contactando alguns ex-presidentes que vieram aí, os verdadeiros abecedistas, e a gente fez de tudo, não só a diretoria, como o staff e o pessoal da casa, junto com o grupo de atletas, que vale ressaltar que eles se dedicaram bastante nessas 2 semanas. Infelizmente aconteceu o resultado, por uma consequência de fatores. Nós tínhamos que ganhar o jogo lá no Retrô e vocês acompanharam e viram o que aconteceu. E mais uma vez aqui a gente é surpreendido com a expulsão aos 9 minutos, onde na minha avaliação estávamos bem no jogo. Sabíamos da característica do Itabaiana, que era um time rápido, e não foi diferente do que a gente pensou. Teve 2 bolas ali, uma Pedro fez a cobertura, na outra ele tentou dominar e foi surpreendido com a velocidade. Acho que o Leilson, né, chegou, ele fez a falta, o juiz expulsou. Mesmo assim, com 1 a menos, a gente tentou ali fazer 2 linhas de 4 mais 1, alternando o Alisson e Tadei, e a gente tomou gol no final do primeiro tempo. Isso aí prejudicou bastante. Voltamos, tínhamos Bispo sentindo uma lesão que ele já vinha no sacrifício, tinha que fazer uma troca, 2 trocas por necessidade, e mais alguns atletas que chegaram no clube depois, né? Assim, que a gente sabia que não suportaria o jogo todo. Por isso a minha opção de iniciar com o Alisson e o Ronald e não com o Oller. Então a gente tentou nessa estratégia para que no segundo tempo mudasse, como foi no Retrô, e o time fosse mais agressivo e conseguisse fazer o resultado. Mas como eu falei, né, fomos surpreendidos. Depois, no segundo tempo, eu acho que começou a vir o desgaste, o emocional, a vontade de ganhar. Desorganizou um pouco quando eu fiz a segunda troca. E a gente perdeu um pouco dessa marcação do lado e da velocidade na frente também. Aí a gente, infelizmente, aconteceu, né? O ABC rebaixado. Mas eu acho que o ABC é grande, entendeu? Tem que tentar fazer uma avaliação precisa desses anos que deram errado, para que a gente comece 2026 diferente, com mais organização, e confiar que vai dar certo, né? Porque o ABC, outras vezes que chegou nesse momento, conseguiu se levantar. Esse foi o caso de 2019, né? Nós caímos e 2 anos estávamos na B. É um clube grande, centenário, que eu acho que todos os alvinegros e os ABCDistas de verdade hoje estão muito tristes, mas a gente tem que levantar a cabeça. Senti bastante essa derrota, mas levantar a cabeça e já começar a trabalhar. A diretoria fez o que pôde. Existem erros e acertos, né? Eu acho que quando eu fizer as avaliações, eu acho que no próximo ano, aprendendo com os erros, a gente vai conseguir fazer uma temporada melhor. Tostão, boa noite. Já era meio que um roteiro anunciado, esse rebaixamento do ABC. O ABC chegou nessa última rodada numa situação difícil de se reverter, não era mais dependendo do ABC a permanência, né? O ABC precisava de uma combinação de resultados para conseguir essa permanência. E você chegou a falar em um determinado ponto, né, de que o ABC é um time grande e tem tudo para conseguir se reerguer, né? A gente se recorda, pouco tempo passou aí, o ABC caiu, passou um ano e no ano seguinte pegou aquele elevador, né, conseguindo acessos em sequência para C e depois para B. Às vezes, né, vocês que estão na casa, vocês têm sempre um olhar um pouco diferente, um pouco mais aguçado, principalmente de questão de tudo que acontece, né, internamente dentro do clube, né? Mas às vezes, né,
sua posição, às vezes você não se coloca ou não coloca a sua opinião, a sua verdadeira opinião dentro daquilo que poderia, de fato, atingir aos atletas, até mesmo a comissão, né, que é o técnico, enfim. E o Adeilson também, na saída do jogo ali, ao final da partida, ele chegou e falou que, às vezes, né, os jogadores que já estavam aqui desde o início, eles entendem e sabem o que é verdadeiramente o ABC. Né? Eles sabem, de fato, o peso que é carregar essa camisa. E os que chegam depois, às vezes, levam tempo para compreender isso. Você também é dessa mesma tese, dessa fala do Adeilson, de que realmente todos esses processos de muitas mudanças acabaram também dificultando e prejudicando o ABC para acabar culminando nesse rebaixamento? Obrigado. Como você falou, é uma coisa de fatores. É a característica, né? A torcida do ABC gosta de um estilo de jogo e de um estilo de atleta com características como o próprio Adeilson, né? Guerreiro, batalhador durante o jogo, mas também tem que ter a qualidade também, né? Nós chegamos bons jogadores aí que chegou, o Waller e o Tadei, vocês viram que eles têm a qualidade para jogar, são jogadores experientes. Isso aí deu um pouco mais de refino. Só que nós perdemos muito, né? Hoje, com essa perca do Pedro Paulo no início, nós precisaríamos depois, né, nós não estávamos mal no jogo, de velocidade, nós não tínhamos no banco. O único extremo que nós temos no elenco é o Alisson. O Waller é um meio atacante. Então, isso aí prejudicou um pouco a saída do Martins, a saída do Orlando, a saída do Islam. Eram jogadores de características interessantes que numa Série C é o que vai ajudar a vencer o jogo. Então, isso aí a gente sabe que no planejamento eu acho que houve um pouco de erro nessa parte aí, entendeu? De formação do elenco. Mas, como eu falei, é levantar a cabeça. Hoje é um dia que está todo mundo de cabeça quente, mas a partir de manhã já tem que ir pensando no projeto de 2026 e trabalhando, já fazendo as avaliações que tem que ser feitas, onde errou, onde acertou. Eu acho que se tiver esse critério aí e a gente, o próximo ano, a gente conseguir, desde o início, a gente conseguir planejar bem, o ABC tem tudo para se levantar de novo. Então, a gente 96 FM para fazer duas perguntas aqui para você. A primeira é com relação a essa temporada do ABC. Você que pegou essas últimas duas partidas, é claro, mas já é um membro da casa e acompanhou, querendo ou não, toda a montagem, todo o ano do ABC, assim como nos anos anteriores. A que você acha que se deve uma temporada tão melancólica como essa temporada de 2025, com vários fracassos, né? Insucessos, tanto é que o torcedor cobra muito. E a outra pergunta com relação ao sentimento dos jogadores, né? Como é que você viu esse sentimento dos jogadores, principalmente o semblante deles após o término da partida? Eu vi inclusive que na saída do Anderson, o Anderson saiu bem chateado, né? Até conversou com você ali na beira do gramado. Então, queria que você respondesse essas duas perguntas. Sobre o Hansen, ele estava bem no jogo, né? Só que eu tinha que colocar jogadores de frente para tentar empatar e até virar. Então, o Hansen passou 3 dias sem treinar, né? Vocês viram ali no treino que ele estava com gelo. E eu acharia que ele não suportaria, só que ele estava bem no jogo, eu tinha que optar por ele, Adeilson. Adeilson é um jogador mais forte na marcação, naturalmente a gente ia se atirar e ficar exposto. Só que quando eu tirei o Hansen, a gente começou a ter um desgaste, porque nas trocas a gente não ajudou na recomposição do lado. Aí foi desgastando o Bruno, desgastando o Adeilson, desgastando o Tadei, e ali a gente perdeu um pouco dessa saída de bola, dessa marcação, e desorganizou. Qual era a outra pergunta mesmo? Sobre a temporada. Sempre sobre a temporada teve vários fatores, né? A eleição atrapalhou, porque não tínhamos um presidente, assim, para definir contratações e o planejamento, teve que esperar um pouco. Quando foi no mercado, ficou difícil. Os jogadores, os atletas que tinham disposição, todos com pré-contratos, e a gente teve essa dificuldade na montagem. Depois remontou, né, com o segundo treinador, nós demos uma melhorada e começamos a perder jogador. Aí a gente vê os resultados. Chega um momento que vai ficando difícil, o resultado não vem a pressão, a gente não conseguiu reagir.
E chegou nesse momento agora que era um momento muito difícil. Só que a gente sabia dessa responsabilidade, tentou dar o máximo e o melhor, entendeu? Mas infelizmente não aconteceu. Eu acho que não faltou esforço, tanto da diretoria como dos profissionais que trabalham aqui da casa e dos atletas também. Infelizmente, o futebol, essas coisas acontecem, né? Quem diria que o CSA cairia, né? Um time que chegou na fase de terceira, quarta fase, né, ali da Copa do Brasil. Então, a gente teve muito insucesso esse ano por uma questão de fatores que cabe, com a cabeça fria, avaliar e não errar mais em 2026. Tostão, boa noite. Uma cena que me chamou muita atenção no pós-jogo, os jogadores indo pro vestiário, foi o Cauã, sendo nitidamente o jogador que mais sentiu o rebaixamento da ABC. Um jogador que chegou praticamente agora, no mês de agosto, não estava treinando na ABC Sub-20, chegou para jogar justamente o estadual. Um jogador que pouco tempo se promoveu para o time principal, não tinha tanta edificação assim com o clube, mas a gente chama a atenção porque é um jogador que há pouco tempo no clube sentiu mais a queda do que uns que estavam aqui desde o início do ano. Queria que você comentasse sobre isso, como é que foi a conversa com o Cauã especificamente no vestiário. O garoto, quando o atleta é criado na casa, né? O caso do Richardson, o Alisson, o próprio Hans, que queria ajudar ali, saiu de campo ali, não teve nada com o Hans, ele só queria ajudar, queria ficar mais em campo. São jogadores que vão sentir mais, né? Porque eles vêm ali da base, eles vivem o dia a dia, um momento e uma oportunidade para eles. E nenhum jogador quer ter no currículo uma queda, né? Então o garoto sentiu bastante. Lembrando que é um menino ainda, entendeu? Com muita personalidade. Entrou nos 2 jogos e não deixou nada a desejar. Eu sei que eu tinha uma responsabilidade grande colocar o garoto para não queimá-lo, né? Mas eu sabia, no dia a dia a gente vê quando o jogador tem potencial. É o caso do Hans, ele não estava jogando. Eu coloquei ele para jogar porque eu conheci o atleta. Então, isso aí, esse sentimento são de atletas que veio lá de baixo, que conhecem o clube, conhecem a história, que vai sentir realmente ali, é o jogador da casa que vai sentir essa pressão. Mas tem muitos atletas ali que tava muito abalado também. Eu acho que eles estavam muito confiantes no início, vocês viram ali o início da partida, na disputa da bola, na disposição, na entrega. Mas quando toma um gol numa fase dessa aí, brigando pelo rebaixamento, aí vem todo o psicológico, aí é difícil controlar, entendeu? A gente tentou no vestiário passar tranquilidade e tentar consertar onde a gente estava tendo dificuldade. Mas como eu falei, quando começa a trocar, aí vem a ansiedade de querer empatar e desorganiza um pouco, aí a gente já não controla mais.